Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos novamente aqui, cena 12, atos 6, de 1 a 7. Aquele texto bem conhecido que fala a respeito do começo ali da instituição da junta diaconal ou dos diáconos. Estamos no terceiro personagem e vamos falar sobre os apóstolos. Qual foi a atuação deles aqui, porque eles são o terceiro personagem, eles aparecem 6 vezes aqui na passagem. Então vamos começar substituindo aqui a palavra personagem. Eu sempre deixo tudo pronto. Primeira verdade, segunda verdade, terceira verdade. Eu deixo as verdades prontas, a frase de criação das verdades eu deixo sempre pronto. E no lugar do personagem eu coloco a palavra personagem porque eu ainda não sei quem são os personagens, né? Os apóstolos. Então, aqui é os apóstolos, é o terceiro personagem, eles aparecem 6 vezes. Então, eu vou substituir todas as palavras personagem pela palavra os apóstolos. Eu já trouxe os textos em que eles aparecem, porque veja bem, olha logo acima, você vai perceber que eles aparecem nos versos 2, 4 e 6. São os versos onde os apóstolos aparecem. Então eu já trouxe eles para cá, tá? Já está aqui, né? No verso 2. Então os 12, os apóstolos eram 12. Primeira informação. Ponto. Eles convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Essa foi essa foi a verdade que nós temos aqui no verso 2 a respeito dos apóstolos. Então vamos extrair a lição que nós temos aqui para as nossas vidas. Eu vou puxar para cá e vou fazer as aplicações. Eu e você aprendemos. Eu e você aprendemos que eu vou transferir a ideia de apóstolo, não vou transferir para pastores, né? Mas para liderança. Eu e você aprendemos que a liderança espiritual, que é a liderança espiritual de uma comunidade, deve convocá-los sempre para discutirem questões que seja pertinente ao bom andamento do trabalho. Primeira coisa que a gente tem que saber é isso. Segundo, eles devem cuidar para que a palavra de Deus seja apreendida e ensinada. Vou melhorar isso aqui, eu tô achando que tá ficando grande demais. Eu e você aprendemos que a liderança espiritual de uma comunidade deve convocá-los
para discutirem questões que sejam pertinentes ao bom andamento do trabalho. Isso é uma informação clara no texto. E eles devem cuidar para que a comunidade compreenda que é função deles cuidar para que a palavra de Deus seja aprendida e ensinada. E que não é sua função cuidar do social da comunidade. É ou da igreja, né? Comunidade. Verso 2. Então, o verso 2 está nos ensinando isso. Ficou longa, mas a gente vai resolver isso logo. Pertinentes. Eu tive um pequeno problema aqui, né? Questões pertinentes ao bom andamento do trabalho. Eles devem cuidar para que a comunidade compreenda que a função deles é cuidar para que a palavra de Deus seja apreendida e ensinada. E que não é sua função cuidar do social. Maravilha, é isso aqui. Creio que agora a gente tem aí creio que a gente tem aí a lição. Beleza. O verso 3, como ele nem faz parte, eu não vou precisar dele. Vou para a segunda verdade ou a segunda lição também, né? Vamos lá. Eles aparecem no verso 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração. Os apóstolos iriam, né? Iriam se consagrar à oração e ao ministério da palavra, verso 4. Então, essa é a informação, a verdade que o texto apresenta aqui a respeito dos apóstolos. Eu vou usar a mesma introdução que eu usei aqui, ó. Eu e você aprendemos que a liderança espiritual da comunidade, vou copiar e vou trazer para cá, ó. Substitui por esse. Eu e você aprendemos que a liderança espiritual de uma comunidade deve se concentrar. Vou mudar aqui para concentrar na prática
da oração e do ministério da palavra. Verso 4. Então, essa é uma lição que a gente aprende. E ela é dada com ênfase aqui. Por quê? Porque na primeira verdade, a gente já tem os apóstolos dizendo que o ministério da palavra é deles. Ou seja, em toda a comunidade é preciso existir uma liderança espiritual, e a esta liderança espiritual não compete cuidar das questões sociais da igreja, né? O cuidado, a visita com os irmãos que estão passando por necessidade, não é função deles. Por quê? Porque isso distrai, isso desconcentra. E o grande papel deles, a grande função deles é se manterem absolutamente fiel às Escrituras. E essa dedicação às Escrituras exige comprometimento total dessas pessoas. É isso que a gente entende, né, nesse texto quando a gente fala da liderança espiritual. E aqui o texto destaca qual é o seu papel principal, em que ou com o que eles deveriam estar se ocupando, com o estudo das Escrituras e a exposição das Escrituras, e também com a prática da oração pela comunidade. Eles deveriam se preocupar com isso. Essa é a segunda lição que nós temos. Então, nós vamos agora para a terceira verdade e, consequentemente, terceira lição. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Os apóstolos foram apresentados aos eleitos pela comunidade e oraram por eles, lhes impondo as mãos. E oraram por eles, lhes impondo as mãos. Vamos então copiar tudo isso aqui, trazer para cá. Vamos pegar e substituir para deixar igual, né? Eu e você aprendemos que a liderança espiritual de uma comunidade é responsável por empossar aqueles que a igreja elege para os cuidados sociais e demais. Então, a gente aprende nesse texto, além além das muitas coisas que a gente já viu, olhando para a comunidade, olhando para o povo, olhando agora para os apóstolos, a gente aprende uma forma bíblica de liderança de igreja. A gente aprende aqui uma forma de comportamento eclesiástico que foi adotado pela igreja primitiva, que é a nossa base, né? Nós seguimos essa base. Então, se nós queremos seguir uma base boa, a igreja primitiva é a nossa base, a nossa referência. Então, o que ela está dizendo aqui? Que a igreja elege, a igreja escolhe, mas quem possa, quem insere no cargo e autoriza e dá autorização espiritual para funcionar é a liderança espiritual. Então, a gente viu aqui em todo esse conjunto que uma igreja deve ter uma liderança espiritual, uma liderança social, uma liderança administrativa. A igreja pode ter diversos tipos de liderança. Quanto mais essa igreja cresce, mais ela vai necessitar de gente para desempenhar determinados papéis. E essas pessoas são empossadas sempre pela liderança espiritual. Não é uma questão de superioridade, é uma questão de função, de funcionalidade. Ok?
Vamos continuar aqui, terminando agora, né? Agora nós vamos para a nossa conclusão. Como é que a gente faz a nossa conclusão? A gente vai copiar as lições. Vamos copiar todas as 3 lições. Deixa eu alterar isso aqui. Copiei a primeira. Copiei a segunda. E copiei a terceira. Agora a gente vai copiar todas elas aqui. Vamos copiar todas elas. Vamos mudar esse formato aqui para um formato que não é um formato simples, né? Vou apagar isso aqui porque eu não preciso mais. Vou apagar também. Eu e você aprendemos que vou deixar só a liderança espiritual. A liderança espiritual. Pronto. A primeira eu já sei que eu vou dividir em 2, porque ela está muito grande e são 2 informações, tá? Então vamos lá. Não, mas eu vou fazer isso, pessoal, só no resumo das lições. Aqui não, né? Aqui eu quero marcar o que é essencial. A liderança espiritual de uma comunidade deve convocá-las. É aquela que convoca para discutir questões. Primeira informação. Eles devem cuidar para que a comunidade aprenda que sua função, que é função deles, ou que sua função é cuidar para que a palavra de Deus seja aprendida e ensinada, e não cuidado social. Eles devem fazer com que a igreja entenda isso. Então, são 2 funções que nós temos aqui. Em segundo, a liderança espiritual de uma comunidade deve concentrar-se na prática da oração e da palavra. Terceiro, a liderança espiritual da comunidade é responsável por empossar sua liderança. Aí nós vamos agora para o nosso tema. Já que eu já destaquei o que é essencial, eu já sei o que é essencial aqui no texto, então eu vou construir agora o meu tema. Funções da liderança espiritual de uma igreja. Funções de uma liderança, da liderança espiritual de uma igreja. E agora eu vou copiar isso aqui, vou fazer aquele nosso resumo das lições e agora sim a gente divide, vou colar todas elas aqui, né? Todas essas lições que a gente já fez. Não quero mais negrito e nem o itálico aqui. E também agora eu não preciso mais da palavra lição aqui. E também eu não preciso mais disso. Eu só vou copiar o formato, vou apagar. E pronto. Vou apagar essa lição aqui de todas elas. Pronto. Agora eu quero dividir isso aqui, porque no verso 2 a gente tem 2 informações. E eu quero trabalhar com essas 2 informações separadamente. Então, vou olhar o tema, né? Funções da liderança espiritual de uma igreja. Primeira, vou colocar aqui, ó. Primeira, cuidar para que a comunidade discuta questões relativas ao bom andamento do trabalho.
Então, é função deles é discutir. Tem um companheiro aqui que tá me atrapalhando. Ô, deita aí, deita. Tive um pequeno contratempo porque eu fecho a porta e a companheirinha dele, a Meg, aquela que dorme aqui no fundo, ela chega e ele quer que eu abra a porta para ela entrar também. Mas vamos lá. Então fizemos aqui a primeira, né? A primeira lição para uma exposição, né? Quando a gente vai expor, a gente resume essas lições, deixa elas menores para ficar mais fácil da igreja compreender. Então, estamos falando das funções de uma liderança espiritual. Qual que é a segunda? A segunda é cuidar para que a comunidade compreenda que é função deles cuidar para que a palavra seja aprendida e ensinada. E não e não e não cuidar do social. Então, é função deles trabalhar para que a comunidade compreenda isso. E agora vamos para o terceiro. Concentrar na. É função deles se concentrar na prática da oração. Se concentrar na prática da oração, verso 4. É função deles empossar. É função deles, não é função dos outros. E aqui o quarto, né? É função deles empossar aqueles que a igreja elege, certo? Então, aqui eu vou trocar tudo por igreja agora. Igreja. Fica mais atual, certo? Fica mais atual. Se concentrar na prática da oração, empossar aqueles que a igreja elege. Pronto, terminamos aqui as 4 funções, né? Vamos resumir, vamos diminuir o tamanho só para a gente ver todo mundo junto, o tema e as nossas lições. Pronto, quase. Deixa eu só ajustar aqui para a gente ver certinho. Nosso tema. Esse é um tema proposto. A gente pode até melhorar, a gente pode mudar, mas essa cena, no que diz respeito aos apóstolos, ela vai nos falar sobre o que faz a liderança espiritual. E agora, eu não vou mais trabalhar com a ideia de apóstolos, eu vou trabalhar com a ideia de uma liderança espiritual. Toda a igreja deve ter uma liderança espiritual. E qual é a função deles? O que eles fazem? Qual o seu papel? Então, um tema apropriado seria funções da liderança espiritual de uma igreja. Primeira, cuidar para que a igreja... Aliás, vamos fazer tudo em 1 minuto, tá? E deixa eu corrigir aqui, que aqui eu ainda não corrigi, né? Cena 12, título 3, beleza. Vamos lá, tudo em 1 minuto. Cena 12, título 3, Atos 6, de 1 a 7, funções da liderança espiritual de uma igreja. Primeiro, cuidar para que a igreja discuta questões relativas ao bom andamento do trabalho. Verso 2, na parte A. Segundo, cuidar para que a igreja compreenda que a função deles é cuidar para que a palavra seja apreendida e ensinada, e não cuidar do social. Verso 2, parte B. Terceiro, se concentrar na prática da oração e o ministério da palavra. Verso 4.
Quarto, empossar aqueles que a igreja elege para os cuidados sociais e demais cuidados e demais necessidades da igreja. Verso 6. Ok? Terminamos então a nossa análise do terceiro personagem. Ficamos por aqui e voltamos na cena 13. Deus abençoe a sua vida.